Ilhas que têm sido utilizadas como bases militares ou prisões, e que têm tido que ser abandonadas por causa de acidentes, terremotos, ou erupções vulcânicas. Estas são as 10 ilhas abandonadas mais surpreendentes do mundo. Número 10. Art Island. Nesta ilha teve diferentes instalações como uma prisão, um hospital psiquiátrico, ou uma base de mísseis antiaéreos. Desde 1869, o lugar se converteu na fossa comum maior dos Estados Unidos, onde há ao redor de 1 milhão de cadáveres enterrados. Ali enterra-se a todas aquelas pessoas que morrem sem que ninguém as reclame, ou a quem não tem podido pagar seu enterro. Diariamente 15 presos são transportados ali para cavar fosas, e atualmente só ficam uns edifícios abandonados. Não está permitido aceder à ilha nem fazer fotografias. Número 9. Ilha de Gaiola. É uma pequena ilha da província de Nápoles, onde uma série misteriosas mortes a deram a conhecer como a Ilha Maldita. A princípios do século XIX, vivia ali um ermitano apodado como o Mago, e pouco depois se construiu a vila que ainda pode ser visto. Desde então, tem ocorrido na ilha uma série de acidentes, e seus diferentes proprietários têm sofrido alguma desgraça, ou têm terminado morridos. Na atualidade, a ilha está abandonada e fechada ao público. Número 8. Ilha Decepção. Esta ilha de forma circular, é a cume de um cráter vulcânico. Começou sendo um centro para a caça de focas, e depois se construiu uma indústria para a caça de baleias com todo tipo de instalações. Nos anos 60 o vulcão entrou em erupção, destruindo parte das instalações e deixando as outras enterradas em cinza. Ali encontra-se o maior cemitério da Antártida com ao redor de 35 tumbas. Hoje em dia a ilha está abandonada, e só a visitam turistas para banhar em suas águas termais. Número 7. Poveglia. É uma pequena ilha situada ao norte da Itália, onde levava as pessoas infectadas pela peste bubônica no século XIV. Ali terminavam incinerados e enterrados em fosas, e ao todo se acha que teve mais de 100.000 mortes. Ainda ficam restos de edifícios, como os de um hospital psiquiátrico, onde experimentavam com os pacientes e os torturavam. Às vezes neste lugar, o oleagé arrasta restos humanos carbonizados. Na atualidade, a ilha está abandonada e custodiada pela polícia. Número 6. Suaquim. Durante 3.000 anos, o porto da ilha foi estrategicamente importante para os impérios poderosos. Utilizava-se como saída ao Mar Vermelho, para o comércio e a exploração. No século XIX, se converteu em um centro para o comércio de escravos africanos. Depois, quando diminuiu o tráfico de escravos, o porto foi a cada vez menos necessário e a ilha foi decaindo. Em 1920 a ilha caiu no abandono, e atualmente só ficam restos de edifícios derrubados. Número 5. Ilha Ashima. Era conhecida como a Ilha do Acorazado, pelos muros que se construíram para proteger dos tifones. A ilha serviu como uma mina de carvão até 1974, e quando deixou de rentável foi abandonada em matéria de dias. Chegou a ter mais de 5.000 residentes, e contavam com todo tipo de instalações como hospitais, escolas ou cinemas. Atualmente se encontra abandonada, e o acesso está proibido devido ao perigo de que os edifícios se derrubem. Número 4. North Broter Island. Está situada no meio da cidade de Nova York, e precisam-se permissões para poder aceder a ela. Em 1885, se construiu um hospital que chegou a albergar a mais de 1.000 pessoas com diferentes doenças infecciosas. Em 1904, um barco se incendiou e se afundou junto à ilha, causando a morte a mais de 1.000 pessoas, e deixando seus corpos amontoados na orla. Mais tarde, usou-se como centro de reabilitação para drogodependentes, que terminou ser dose devido à corrupção.
Desde então a ilha se encontra abandonada e está fechada ao público. Número 3. Polypel Island. A ilha foi comprada no ano 1900 por um comerciante de armas que construiu um castelo para alojar mercância militar com a que comerciará. O empresário chegou a almacenar uma importante quantidade de munição até que morreu em 1918, e sua família abandonou a ilha. 2 anos depois se produziu um acidente, no que grande parte da munição alojada explodiu destruindo o médio castelo. Anos mais tarde, a explosão de um barco que se estrelou contra a ilha e um incêndio terminaram deixando o castelo em ruínas, e atualmente o acesso está proibido. Número 2. Askol. É uma ilha situada em frente à costa de Rússia, onde teve uma base militar secreta durante décadas. A ilha foi absorvida por Rússia em uma guerra contra Japão, que começou por causa dos yacimientos de ouro situados ali. Em 1892, Rússia construiu um posto de observação permanente para vigiar aos japoneses. A ilha contava com faros, fortificações de artilharia, baterias de mísseis e veículos militares. Agora se encontra abandonada e muitas pessoas a visitam a cada ano. Número 1. Por base. É uma ilha situada em um lago ao sul de Sibéria, onde se construiu uma estrutura fortificada desenhada para ser impenetrável. O muro mede 10 metros de alto por 12 de largo, e se acha que foi um palácio, um lugar de culto ou uma fortaleza. O interior estava composto de vários edifícios, pátios e torres. Finalmente 2 terremotos e um incêndio terminaram destruindo os edifícios e o muro.